Leitura da Palavra de Deus, na Nova Almeida Atualizada, Mateus capítulo 8, versos de 5 a 13. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, em cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Estava morto esse rapaz. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de receber em minha casa, mas apenas mande uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade. Tenho soldados as minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. E ao meu servo: faça isso. E ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Amém? Deus e Pai, eu agradeço, Senhor, por ele a tua palavra, as Santas Escrituras. Ilumina nossas mentes, nossos corações, para falarmos a Deus a tua verdade, não aquilo que eu quero dizer, mas aquilo que é para dizer. E é o Deus de minhas palavras nesta noite. Para quem me ouve aqui na igreja, quem me assiste nos nossos canais do YouTube e no Facebook, para que eles compreendam a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Sempre vamos, meus amados, vamos meditar na palavra de Deus, vamos expor as Escrituras Sagradas e preste atenção. Peguei ontem um texto sobre a mulher sofredora, evangelista, texto, e hoje eu resolvi continuar na evangelização. E quero falar sobre as palavras de Jesus. Aqui diz: eu vou lá curar. Eu vou lá curar. Que bênção, né, irmãos? Eu quero dar uma explicação para vocês, porque tem o mesmo texto em Lucas e em Mateus. Existe uma discrepância entre um e outro. Um diz que o centurião mandou seu servo dizer a ele, criança, a casa dele. Aqui no livro de Mateus, que é mais completo, diz que o próprio centurião foi ao encontro de Jesus. Eu quero crer que uma coisa ou outra é a mesma coisa. Certo? A verdade é que as duas narrativas são a mesma coisa, com pequenas mudanças, para dizer a mesma coisa. E quero, nesta oportunidade, falar sobre um tema sobre cura, como falamos ontem, no abraço missionário. O verso que eu escolhi aqui, o verso de número 5, a
frase que eu escolhi foi se aproximando, ou se aproximou dele, implorando. Olha aqui o centurião romano, que tinha servos e soldados. Tinha uma centúria de 100 soldados. E tinha servos da casa que era umas 10 pessoas, mais ou menos. E aqui, meus irmãos, nós vamos ver um texto que trata da dor, de sofrimento. E aqui Jesus se propõe para aliviar a dor, curar, amados, aquela enfermidade. Ali era um caso de urgência, creio que aquele rapaz estava à morte. Que até o centurião veio procurar Jesus, ele, com muita educação, com muita filosofia, disse: nem precisa que o senhor vá na minha casa. Era uma confiança exacerbada que ele tinha em Jesus. Sabia que Jesus era o dono do pedaço, fazia a cura. Meus irmãos, ele estava diante de Jesus implorando. Quem está implorando, amados, vocês entendem que é algo urgente, algo grave, amados. Só as pessoas que estão assim é que vão para os hospitais, né? É que vão buscar ajuda. Quem está morto, irmãos, não só no hospital, mas também, amados, nas clínicas, nos médicos, irmãos. E aqui a solução era o quê? Um milagre. Não tinha nem mais como resolver o problema daquele rapaz. Ele estava à morte e o centurião veio clamando, implorando a Jesus, né, que cure o servo dele. Esse centurião mostrou também que tinha muita consideração do seu servo, que era um bom patrão, era alguém muito especial. Vamos ver isso mais na frente. Em segundo lugar, o verso de número 7 fala: eu vou lá curá-lo. Certo? Amados, que maravilha, né? Ouvir isso de quem? Do doutor médico dos médicos, do Senhor Jesus Cristo. Pronto, está resolvido o problema, amado. Ele tomou conhecimento daquele caso que o centurião falou para ele, amado, e ele não contou conversa. Abre aspas. Eu vou lá curá-lo, fecha aspas. Palavra direta ao ponto, né? Amados, talvez essa seja a hora mais confortável para mim e para você, quando a gente chega no hospital com o médico, olha, se examina, é coisa difícil, aí o médico diz: tem uma solução, né? A gente se alegra, a gente fica feliz, muda o semblante, né? Amadas, as preocupações desaparecem, amados, aquele estado de apreensão sai fora, amados, né? E a expectativa é de ajuda, é que vai haver uma solução, amados. Meus amados, lembra da mensagem de ontem? Eu preguei, Salles, a mulher com fluxo de sangue ou hemorragia, que foi se arrastando para encontrar com Jesus, não é? Ela foi se arrastando e Jesus nem precisou tocar nela. Aquela mulher num arroxo, além da grande maratona de vir doente com 12 anos com um fluxo de sangue até Jesus que passava na sua cidade. Ele achou lá uma multidão. Como eu vou tocar nesse homem? E foi ali, daqui, lá. Finalmente, tocou Jesus. Nem tocou nele, tocou na cara dele. Porque não dá para tocar no braço, no rosto. Era uma multidão. Meus irmãos, vamos ver isso mais na frente. Em terceiro lugar, eu quero ver o verso 10, que diz assim: nem mesmo em Israel encontrei fé
como desse centurião aí. Não encontrei em todo Israel. Alguém com fé desse jeito. Vai ao encontro de Jesus e diz assim, não vai lá em casa não, nem sou o tipo desse meu senhor. Manda uma palavrinha lá, diga assim, né? Está curado. Aí o céu foi lá e disse, está curado. Aí o cara ficou curado. Meus irmãos, estas palavras de Jesus foram dirigidas àquele homem que tinha muita fé. Como é que está você? Com a fé. Né? Porque aquele homem estava muito preocupado, amado. Qual era a preocupação daquele homem? Ele amava o seu cérebro. Estava sofrendo. Você sofre quando ama alguém? Né? Semana tem que chorar muitas vezes por sentimentos de dor de pessoas que eu amo. Meus amados, aquelas palavras para aqueles que seguiam ele foi fundamental, né? Ele disse, nem mesmo em Israel encontrei um homem de fé como esse. Meus discípulos, está vindo aí? Vocês aprendem isso aí. Aprendam a ter fé e não titubear. Né? Em momento nenhum, amados. Amados, aqueles que vinham para ouvir Jesus, ouviram o que eles não esperavam. Olha, vocês estão aqui. Cara aqui, romano, que você nem dá nada por ele. Igual seja um centurião, um oficial. Você não dá nada por ele. Você despreza, porque eles estão governando a pátria de vocês. Mas eu nunca vi em Israel. Crente, judeu aqui, eu não vi. Não é? Nenhum com fé igual a esse homem. Então vamos para a mensagem. Em primeiro lugar, o verso de número 5. Aproximou-se dele implorando. É muito claro aqui o texto, tem que querer acrescentar, amado, né? Porque foi o próprio cujo centurião que chegou para Jesus e disse, implorando a ele, Jesus, eu estou implorando o Senhor, estou clamando o Senhor, né? E ali foi um encontro meio assim, não sei se foi com a multidão, ou se ele passava nas cercanias da casa do centurião, amado, ou se estava próximo à casa dele, irmãos. Eu creio que o centurião deve ter sido muito bem informado quem era Jesus. E ele cria outras informações que eu e você precisa dar às pessoas. Rapaz que ontem abriu o coração, estava lá com a gente, de manhã eu falando, e ele nos olhos só botava salutar. A pupila, né? Um momento muito especial. Então, o que é que se faz na hora dessa? Não perder tempo. O centurião não perdeu tempo, então ele foi ao encontro do seu Salvador, né? É que ele creu em Jesus. E ali conseguiu a cura para o seu. Eu acho que ele conseguiu o fruto do Espírito, que é a salvação. E ainda conseguiu muitos frutos, que é a cura do seu cérebro. No encontro, amado, ali do centurião com Jesus Cristo, eu creio que ele deu explicações, irmãos, dizendo que era costume, amado, de passar ele, o centurião, dizendo onde está feita a ordem, né? É quando eu digo a um, vem cá, ele vem, quando eu digo vai, ele vem, quando eu digo serve, ele serve. Então ele transmitiu isso para você. Por isso que eu, se o senhor disser, está curado, eu volto e digo ao meu céu que está curado. Porque eu sou acostumado à ordem. Porque nós não somos muito acostumados à ordem que Jesus deu. Ir para todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Meus irmãos, ali foi uma ordem cumprida. Ele deu a notícia para o homem que estava lá arquejando, morre, não morre. E ele disse, ô João, eu não sei aquele nome conhecido, João, você está curado, rapaz. Aí, despertou, eu estou vendo. Maravilha, né? Amado, o centurião falou, amado, para Jesus, né?
respondendo, amado, e colocando-se à sua disposição. Jesus disse: eu quero ir à tua casa. Ele disse: é um prazer, mas não fica tempo comigo, não. Né? O senhor pode continuar na sua jornada, não quero atrapalhar nada. Não é educação, né? Então, o centurião respondeu, amados, a Jesus Cristo, da mesma maneira como ele entendia como era ali na centúria, né? Como era a ordem que deveria ser dada a irmãos, né? Como no verso integral 8 que diz: mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de receber na minha casa, mas apenas mande com uma palavra, o meu servo será curado. Tá certo, então diga lá a ele: está curado. Aí ele voltou lá e disse: meu servo gritado, hein? Meu servo está doente. Está curado. Aí o servo ouviu e despertou aquele momento. Irmãos, se você se sente em consagração, cumprindo com os compromissos de Deus, evangeliza alguém, vai na casa de alguém. Se não for para dentro, vai lá. Não, porque faz a obra não é você. Faz a obra do Espírito Santo. Qualquer que seja o problema. O problema seja de doença, seja de relacionamento, seja financeiro, qualquer coisa. Deus tem a resposta para nós. Tem. Muito bem, amados. Em segundo lugar, o verso 7 diz: eu vou lá curá-lo. Amado, só quem tem poder para curar é quem pode dizer essas palavras. Como é que é? Ele diz: dá para curar meu servo? Dá agora, eu vou à sua casa e vou curá-lo. É Jesus Cristo, amado. Né? E ele deixou claro isso a todos que ouviam ele, os discípulos. E aí, amados, no livro de Lucas 9, 1 e 2, diz como, meus irmãos, né? Tendo Jesus convocado os 12, depois dos 70, ele disse as mesmas palavras. Ele disse: e eu lhes dou a autoridade e poder para você fazer alguma coisa. Segundo, verso 2, para você anunciar o reino, o fruto do Espírito. Anunciar o reino, o fruto do Espírito. E curar todos os enfermos. E os frutos da ressurreição. Será que nós estamos perto ou longe de uma vida de comunhão com Deus? Irmãos, em toda e qualquer circunstância, o Senhor Jesus exerce o seu poder, amado, para curar e libertar as pessoas das suas lutas, das suas dificuldades. Deus faz isso, meu irmão. Nós precisamos acreditar, meus irmãos, e colocar nossa vida em santidade, em consagração, para podermos sermos úteis, nossas mãos não ser vazias, mas serem mãos cheias da graça de Deus. Jesus Cristo se encontrava em Cafarnaum, nessa oportunidade. E foi ali o momento que ele teve um encontro com esse centurião, amado. Centurião, eu disse aqui no início, é que ele comanda uma centúria de pessoas, ainda tem mais servos que ele serve, irmãos, né? E ele se colocou ali para resolver o problema do seu servo que estava doente. Ele era responsável pelo seu servo. Amado, não tinha Unimed naquela época, não tinha seguro de vida, não tinha nada, amado. E aquele servo estava prestes a morrer. Estava muito mal, amados, né? É ou não é um momento difícil que alguém passa? Qualquer pessoa pode passar, né? Quantas vezes, meus irmãos, não aparecem situações que nos desafiam, desafia eu e você, de repente, está tudo numa boa, amados, né? E que nós não esperamos que nada de mal aconteça, nada de difícil aconteça, meus irmãos, né? Mas aí surge o problema. Aí, como crentes cristãos que têm o Espírito Santo no coração, a gente encara o problema e entrega ao Senhor para resolver.
É isso que a gente precisa fazer. A atitude daquele centurião, amados, despertou Jesus. Ele não despertou Jesus, ele não é despertado. Para a grande fé que ele tinha. Que ele disse, ninguém aqui de Israel tem uma fé desse tamanho, amado. Né? Irmãos, a multidão toda ouviu aquilo, Jesus aproveitou a oportunidade, amado. E quando ele pediu para ir à casa dele, amado, ele então não recusou, mas ele disse, nem precisa, Senhor, porque só uma palavra tua está resolvendo o problema. Era um homem de fé, amados. E eu quero, amados, concluindo em terceiro lugar, o verso número 10, que diz, nem mesmo em Israel encontrei fé. Né? Amado, naquele momento que aquele centurião manifestou que era um homem de fé, certo? Então, Jesus voltou para os que estavam seguindo. Ele contando a ele, não precisa ir à minha casa, não. Jesus, me dê uma palavrinha que o servo meu vai ser curado. Aí Jesus disse, tá bom. Diga a ele que ele está curado. Vá. Ele foi. Aí Jesus disse, ei, multidão, esse homem é um homem de fé. Nunca eu ouvi alguém com uma fé tão grande como essa. Meus discípulos, igreja, despertem para essa realidade, amado. Ele era um homem que tinha uma grande fé, amado. Jesus Cristo não foi para a casa do centurião, amado, não é? Por sugestão do próprio centurião, mas não impediu, amado, de à distância, ele disse lá, né? Fique em casa. Não é que está na pandemia, não, né? Fique em casa. E diga a ele, está curado! E ele vai ficar curado, meus irmãos, né? Porque o poder de Deus ali iria agir na vida daquele homem doente. Este, amado, foi um caso diferenciado do Senhor Jesus, irmãos, que não foi a casa de uma pessoa, né? De um homem doente, mas ele caminhou responsável por ele, para ele levar a ordem de cura de Jesus. E o servo ficou curado. E ali foi manifestado o poder de Deus. Meus irmãos, interessante o seguinte. Olha, no caso desse servo, do servo do centurião, o Senhor Jesus, amado, não precisou tocar. A mulher do fruto do céu tocou na veste de Jesus, irmãos, né? No caso, amado, aqui, ele simplesmente deu ordem ao centurião, como dá ordem a mim e a você. Para você ir a alguém que está doente. Eu tenho visto pessoas fazendo isso. Toque lá. Diga lá, você está curado, em nome do Senhor Jesus, irmão. Amados, o Espírito Santo é quem? Eu perguntei isso na escola dominical. É quem o Espírito Santo dentro de você? Quem é? É Jesus, irmãos. É Deus, irmãos. E você está incluído aí de tudo. Não falta nada. E o que é que estamos fazendo para fazer valer o milagre do primeiro milagre, o fruto do Espírito, convencer uma pessoa a respeito da verdade de Jesus, da salvação eterna, de nascer de novo e ser alguém herdeiro da glória de Deus. Meus irmãos, o Espírito Santo está dentro de mim, está dentro de você. E eu estou indo para o final, irmãos, na mensagem de hoje. Pode, amado, ser visto em primeiro lugar o fruto do Espírito que aconteceu ali. E Jesus viu nele o quê? Fé. Viu nele o fruto
do Espírito. O cara foi confessar ali a Jesus, o cara foi ali declarar a Jesus, o cara saiu dali com a missão. Agora vá realizar os frutos do Espírito, cura aquele homem. E é você que vai fazer isso. E diga a ele, em nome de Jesus, fazer, né? Mas diga lá, está curado, sem dizer nome de ninguém, está curado. E você vai curar ele, amado, né? Aquele homem foi acreditado por Deus, claro, né? Em segundo lugar, amado, como diz o texto lá, anunciar o reino de Deus. Irmãos, a coisa mais preciosa que a igreja está deixando de desperdiçar. Me lembro das quentinhas, né? Lá de Catolé. As sobra, todo mundo como está sobrando, né? Irmãos, a fé daquele centurião amado nos desafiou aqueles discípulos, os que seguiam a Jesus, desafia a igreja de hoje, não é? Então, exercite o dom que Deus colocou na sua vida, o dom de Deus, o dom do Espírito Santo, para você servir a Deus, em nome de Jesus. Amém.